meu boa tarde, meu abraço fraterno a todos vocês que estão aqui comigo e também aos irmãos que vão nos assistir depois na gravação desta live. A reflexão de hoje de Emmanuel é a seguinte. Ele começa com uma citação do apóstolo Pedro. Pedro disse: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que nosso Senhor Jesus Cristo tem me revelado. E Emmanuel diz assim: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu e as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se o corpo representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano, continua Emmanuel, é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil ou más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita então nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Interessante, não é, meus irmãos? Então vamos fazer uma rápida reflexão. Pedro antevê a sua desencarnação em Roma. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em meados do primeiro século. Pedro deixa essa carta e, através dessa carta, ele fortalece os irmãos, prepara os seus colegas, porque ele era como um pai para todos. Estou indo, mas sejam firmes, sigam em frente. Jesus me avisou que minha hora está chegando. Ele se refere ao seu corpo com a palavra tabernáculo, que quer dizer tenda, morada, templo. Meus irmãos, quando se olhava um tabernáculo de cima, ele tinha a forma de um corpo humano. Então, aqui, corpo está como um refazimento, um templo espiritual para enriquecer o nosso espírito. Saber santificar o nosso corpo como um templo do bem. Paulo também falava que o nosso corpo era um templo de Deus. Dizia que ele era um templo para as nossas retificações. Então, Emmanuel começa o texto com uma ponderação. Teria a carne, o corpo, poder para escravizar o espírito? Ou é o espírito que se deixa arrastar por tendências menos felizes pelo seu apego à matéria? A carne está a serviço do espírito. A matéria em si, ela não tem vontade própria. Jesus falou que a carne é fraca. E Paulo tinha uma seguinte citação, que se vivermos por conta da carne, morreremos.
Então, a matéria é um instrumento sobre o qual o espírito atua. O espírito, por estar apegado às sensações, ele é influenciado pela fraqueza da carne. Mas o corpo não é responsável por nada. É o espírito que se deixa escravizar por certas experiências, por certos gostos, por certas tendências. Então, fraqueza do eu, inferioridade do próprio espírito. Não é o corpo que é pecaminoso, que é pernicioso. O Espiritismo nos mostra que o apego à matéria é ruim. Aquele que vive muito escravizado às suas paixões. O encarnado tem seus desafios, coisas que o seduz. Mas aí entra o seu desafio para saber se comportar, para saber viver e fazer da matéria, fazer do seu corpo um instrumento da sua elevação e depuração. Porque é com essa finalidade que nós recebemos um corpo para reencarnar aqui no planeta Terra. Corpo, meus irmãos, é um instrumento para a nossa ascensão. A visão do Espiritismo é que o corpo é uma máquina divina, com células, com sistemas, com fluidos que se reúnem sob as leis planetárias. O corpo que nós usamos é diferente em cada mundo. Por exemplo, em Júpiter, o corpo é mais sutil, é mais translúcido, mais transparente. Cada orbe terá seu corpo e seu perispírito específico, com fluidos mais elevados ou não. Mudando de mundo, o corpo também muda. O corpo humano é um instrumento divino que nos dá uma santa oportunidade. Como nós ansiamos, como nós esperamos por um corpo, por uma encarnação. Diz o Espírito André Luiz que a fila da encarnação é imensa. Quantos espíritos estão envolvidos em nos ajudar? Por isso, Emmanuel está dizendo aqui que a encarnação, que o receber um corpo, é uma santa oportunidade. E nós não sabemos quanto tempo nós teremos aqui. Então, vamos aproveitar esta santa oportunidade. E muitas vezes nós, na nossa ignorância espiritual, na nossa preguiça, culpamos ao meio ou culpamos o nosso corpo por sermos, às vezes, colérico, ou muito sanguíneo, ou melancólico, ou inflamado, achando que o nosso temperamento está ligado a características do corpo. Mas o que define essa nossa personalidade, essas características, é o nosso espírito e não o nosso corpo. O corpo é somente um instrumento para encarnarmos nesse planeta. É um dos mais belos instrumentos para a nossa redenção, dado por Deus, na sua infinita e bondosa misericórdia. Por isso, quando André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai conhecer o departamento de reencarnação na colônia Nosso Lar, e ele vê então os protótipos, as cópias do corpo humano para cada um que vai encarnar. E ele fica encantado. A paciência, os detalhes, tudo bem ajustado, tudo preparado para funcionar muito bem aqui na Terra, com a supervisão dos engenheiros divinos. O corpo que é um templo divino dado pela misericórdia de Deus, segundo o nosso merecimento. Ele só não é mais perfeito por causa da nossa imperfeição, porque a cada encarnação nós imprimimos no nosso corpo muitas coisas que nós fazemos na carne. Isso fica impresso em nosso perispírito. E estamos aqui dispondo do corpo por um tempo, né? Quanto esse tempo vale na espiritualidade? Se soubermos aproveitar muito bem, né? Temos todas as potências que Emmanuel está dizendo nessa mensagem, muitas potências do bem que nós trazemos conosco para nossas tarefas aqui na Terra. E para encerrar, Emmanuel no texto pergunta: que fazes de teus pés, de teus olhos, de tuas mãos? Sabe-se que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor.
Emmanuel então pergunta: qual a melhor maneira de honrar ao Senhor? E a resposta é: iluminando a nós mesmos. Como disse Jesus, brilhe a vossa luz, para que as vossas boas obras sejam vistas e Deus seja glorificado. Atenção, para que Deus seja glorificado pelas nossas obras e não nós. Não busque então o brilho das ilusões, mas busque a luz para que outros corações possam descobrir a luz através de você. Santifica teu corpo, usa todas as potências para o bem, para a iluminação, para adquirir conhecimento, sabedoria, para o progresso. Não fuja do mundo, mas sim esteja no mundo, sem se deixar absorver totalmente pela matéria, pela ilusão dos prazeres mundanos, para que assim todos nós possamos um dia transcender, buscando a luz divina e o reino de Deus, que é só felicidade, paz e amor. Meus irmãos, vamos então fazer uma prece, lendo também a mensagem muito bonita, uma mensagem que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Chamada Bendito Seja Senhor, que foi trazida pelo benfeitor espiritual João de Deus. E ele diz assim: Senhor Jesus, bendito sejas, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor. Bendito sejas, Senhor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime, pela graça da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim e da cor. Pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda a parte, bendito seja, Senhor. Jesus amado, nós agradecemos pela bênção de mais um dia, por este dia que vai chegando ao seu final, com a noite se aproximando para o nosso repouso, para a reposição de todas as energias em nosso corpo. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo alimento, pelo trabalho, pela disposição, pela alegria, pela fé que nos anima. Fica conosco, Jesus. Abençoa cada um de nós em nosso lar. Abençoa o nosso coração, a nossa fé, e que possamos compartilhar com nossos irmãos a alegria de viver, de conhecer, de saber, de descobrir, e cada vez mais, Senhor, que possamos entrelaçar as nossas mãos, caminhando todos juntos em tua direção. Fica conosco, Mestre amado. Derrama seu amor como chuva abençoada sobre toda a humanidade, para que teus filhos possam deixar de derramar lágrimas de dor, de sofrimento, de desgosto, e possam conhecer a aventura, Senhor, de estar contigo dia após dia, com a tua proteção, a proteção de teus mensageiros de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Meus queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa fazer morada em todos os corações. Obrigada pelas palavras carinhosas, obrigada pela companhia, muita paz a todos.